3, 2, 1. Olá, Leia! Olá, Dani! Estamos aqui para mais um Pod Cultura MCL. Com certeza, voltando com tudo, abrindo os trabalhos de 2025. Com certeza, bora lá. E hoje teremos como tema moda, direito e história, caminhos e conexões na cultura e literatura. E temos aqui dois convidados super especiais para o primeiro programa do ano, né? Com certeza. Estamos aqui com a doutora Kelly Alessandra, advogada, palestrante, autora, coautora de obras jurídicas, best-seller, co-founder, já vi que tem coisa aqui em francês. Tem uma história da GL que a gente... é maravilhosa. A gente teve semana passada na GL, na Academia Guarulhense de Letras, e teve um texto lá envolvendo a história do francês. Aí eu peguei aqui a bio da doutora Kelly e falei, já vou enroscar no francês aqui. Olha lá. Ela é idealizadora do projeto e plataforma Elas pelo Direito, especialista em Direito da Moda Fashion Law pela Faculdade Santa Marcelina, especialista em Gestão Internacional e Negócios da Moda. Aí vem o francês. Valdir Carleto, lembrei de tu. Instituto François de la Mode, Paris, França, certificado em propriedade intelectual pela World Intellectual Property Organization, idealizadora e gestora do projeto Moda Mais Humana, professora do curso de extensão universitária do programa de aceleração de carreira em Fashion Law e Business School, palestrante convidada e recorrente da Universidade de Coimbra, Portugal, sobre direitos humanos no mercado da moda, articulista do jornal Guarulhos.com, head do projeto Fashion Law e Business TV, head do projeto Mode Business, membro da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, membro da Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro e embaixadora, diretora jurídica do Movimento Cultural e Literário Mulheres Escritoras de Guarulhos. É ela! Gostoso! Hein, Kelly? Muito Tarde, bem-vinda! meninas! Mas que honra estar aqui, hein? O prazer é nosso. Muito prazer, lisonjeada por compor esse movimento, que é um movimento tão importante na cidade, né? É um movimento que tem fomentado cultura, que tem não só trazido mulheres, mas trazido artistas, Sim. que tem feito com que esse fomento seja cada vez mais grandioso. E feliz demais por estar aqui nesse podcast, que é um projeto maravilhoso, que compõe o movimento e que tem sido um sucesso absoluto. Muito obrigada! Nós que agradecemos. Uma alegria tê-la aqui. E já vamos daqui a pouco entrar nos temas aí, porque estamos rodeados aqui de livros e mais livros. Vou apresentar aqui o nosso outro convidado, Manuel Monteiro, que é escritor, historiador, museólogo, editor e teólogo. É formado na Universidade de São Paulo e é mestre em teologia. É casado com a doutora Isandra Lopes e é pai do amável Kemuel Fontenelle. É membro titular da Academia Guarulhense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ele é escritor de 11 títulos em 3 categorias, livros históricos, está aqui a revista da Base Aérea, ele vai contar tudo, livros teológicos, livros literários e gramaticais, tem lançamentos, participação em coletâneas, antologias, não é mesmo? E ele também é o historiador responsável pela criação do Salão Histórico da Base Aérea de São Paulo, o qual conta, né, e apresenta objetos desde o início da aviação brasileira até os dias atuais. O Salão Histórico foi inaugurado recentemente, no dia 9 de dezembro de 2024, na presença de diversas autoridades civis e militares. É com garbo e honra que te recebemos aqui, Manuel. Gente, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra sempre estar com vocês, né? E é interessante que o movimento pode ter nascido só com mulheres, mas expandiu. E tem uns homens intrusos que viraram agora bem-vindos. Né? Nós éramos intrusos, agora somos bem-vindos, trabalhando juntos. Então é uma honra poder compartilhar. A gente vai falar um pouquinho de livro, de história, de museu, de cultura, tem muita coisa boa. E principalmente na companhia da doutora Kelly, que é uma parceira também. Por onde a gente vai, tanto lá com o Roberto Samuel, com o Carleto, o pessoal da GL, doutora Kelly, o pessoal sabe o nome dela. Ele disse então, que é a honra dele, mas é minha, viu? Então, muito bom.
Muito bem-vindos. Não, eu brinquei com a história do francês, porque nós estivemos semana passada na AGL, né? Eu, doutora Kelly, Leia, nós estivemos lá no Sarau, e o Valdir Carleto levou um texto falando, né? Um texto muito bonito, que ele publicou esse texto nas mídias, tal, né? Contando que resumidamente conta a história de um trabalhador que ele era invisível aos olhos do presidente da empresa que ele trabalhava. Mas uma professora incentivou algumas pessoas do bairro a fazer aulas de francês. Então, ela começou a ministrar essas aulas de francês. Então, ele começou a aprender francês. E um belo dia, está lá o presidente passando, e o presidente era gringo, falava francês, e ele cumprimentou o presidente em francês. E o presidente ficou olhando com segurança, que fala francês, né, algo... E a partir daquele dia, ele disse que todas as vezes que o presidente passa por ele cumprimenta ele. Então, a partir daquele momento, ele passou a existir através da educação. Muito bom. Né? Então, olha que... E aí ficou essa história, você nem fala francês e tal. Enfim, é um texto muito, assim, profundo, né? Que fala da nossa realidade, o quanto que a educação, a cultura, a história são importantes na construção da dignidade, da identidade de um povo. E isso, agora eu vou ter que ir para o Manuel já, né, gente? Já engatei aqui, Manuel. Fala um pouco para a gente aí desse seu trabalho com a história, como escritor, editor de livros também, né? O que te inspirou a atuar nessa área, Manuel? A minha mãe. Olha, que bacana. Minha mãe é professora do ensino fundamental, né? Se aposentou, mais de 40 anos trabalhando. E ela... Eu cresci, nós somos oriundos do norte, né? Eu cresci vendo a minha mãe com livros e dando aula. Ela era apaixonada. Ela pegava o livro, né? Já fazendo aqui um métier desse livro. Ela pegava o livro e falava assim: meu filho, olha que maravilha. E ela conversava com o livro. Eu criança. Apreciava, né? Eu me lembro assim, com 7 anos de idade, eu vendo a minha mãe lá sentada. Ela ficava tão deslumbrada com a leitura que ela pegava o livro, sentava no chão e ficava lendo e organizando, e começava a conversar. Que maravilha, os adjuntos, os adnominais, professor de português. Olha! Os adjuntos, os adnominais, todos os exemplos. Aí me tornei professor de português, né? Sou formado em letras, em português na USP. Português e espanhol. Falo línguas também. Espanhol! Ai, a coisa tá ficando estreita. Mas, assim, a minha mãe, ela realmente foi fundamental. É impressionante isso, né? Como a construção dentro do lar, ela realmente molda o caráter. Eu me lembro que ela falava assim: olha, meu filho, para mim, o aluno, ele pode, no máximo, tirar 10, 9. E 10 é só o professor, que é o livro, né? Para ela era o professor o máximo. Aí hoje eu sou escritor, escrevo livro, acho que dá para tirar um 10 agora, né? Depois eu expliquei para ela. Depois de mais de 70 obras publicadas. Depois eu expliquei para ela, falei: não, mãe, não é bem assim. Enfim, a gente conversa bastante. E, então, assim, acho que essa primeira paixão pelo livro foi com a minha mãe. Só que quando nós chegamos aqui em São Paulo, eu e minha família, São Paulo, Guarulhos foi um lugar extraordinário. Guarulhos, eu sempre digo para todo mundo, Guarulhos tem história. Tem história e tem muita coisa boa. É que a cidade de Guarulhos, ela é acolhedora, né? Nós que viemos de fora, a gente sentimos isso, né, Manuel? Quando a gente chega aqui, o acolhimento, a gente já logo se conecta, né? Já, né? Eu acho que é isso. Tem um historiador, o Elton Soares, acho que vocês conhecem. Ele diz assim: eu sou de Guarulhos, mas vim de longe. Você rodou isso! Eu sou guarulhense de coração, né? Mas vim de longe. Eu sou de Guarulhos, mas vim de longe. É. Então, esse Guarulhos realmente me possibilitou muitas boas experiências. Tem experiências dolorosas também, que o processo é doloroso, mas uma delas foi historiar. Quando eu cheguei na Basé de São Paulo, né, sou oriundo da caserna, eu encontrei a possibilidade de fazer história militar. E, né, já pegando um gancho, que depois a gente vai falar de algumas coisas, passar também a bola aqui para a doutora, a gente percebeu que é o seguinte: o berço da aviação no Brasil é em São Paulo.
Os primeiros aviões que vão ser construídos em São Paulo. E os primeiros protótipos vão ser feitos e treinados e praticados aqui em Guarulhos, em Cumbica, aonde é o aeroporto. E quando eu descobri isso, eu fiquei apaixonado. Afinal, tem que escrever, ninguém está escrevendo sobre isso. Eu servi a base. É isso. Então, eu comecei a historiar, realmente, já tem um pouco mais de 10 anos, só aqui em Guarulhos, e falando da história da aviação. Só que, de quebra, a história da aviação é a história nacional. Sim. Que vai depois surgir aí a possibilidade do nosso aeroporto internacional de Guarulhos, que é um grande hub, enfim, né? Mas ela traz um pouco desse gancho da história desde os primórdios da aviação, 1906, com o Santos Dumont, e por aí vai. Que é importante, Como né? que é essa história da aviação e a sua pesquisa sobre o Santos Dumont se conectam com o resgate da memória cultural no Brasil, Manuel? Pois é, o mais interessante de tudo isso, que a história da aviação brasileira, ela vai passar por Guarulhos. É impressionante isso. E às vezes o guarulhense não sabe disso. Ele não Porque sabe. está acostumado também, talvez, né? Agora, uma coisa é fato. Além de passar por Guarulhos, a história da aviação brasileira vai passar por São Paulo. Então, olha só, vamos lá. É bem simples. Os aviadores militares, eles são formados aonde? Em São Paulo, na escola da AFA, né? Academia da Força Aérea. Os maiores engenheiros de aeronáutica são formados em São Paulo, em 2 escolas, na USP, na Politécnica, e no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São Paulo. E aonde se cria os aviões que produz a Embraer? São Paulo, São José dos Campos. Então, se você quer ser técnico, eu não vou ser o aviador, eu vou ser técnico em avião. Escola de Especialista de Aeronáutica, Guaratinguetá, São Paulo. Então, o grande desenvolvimento da indústria da aviação é São Paulo. As maiores aeronáuticas estão em São Paulo. O aeroporto maior em contingente a nível da América Latina é o de Guarulhos, que faz parte de São Paulo. Então, isso é maravilhoso. Tanto que aí já vou abrir um pouco para a nossa cultura e cultura guarulhense. Tanto que é inadmissível, eu falei isso lá no Roberto Samuel, é inadmissível a pessoa chegar de qualquer lugar do mundo, desce no aeroporto de Guarulhos e não encontra alguma coisa interessante para fazer em Guarulhos. Bom ponto. Isso é inadmissível. Tanto que uma das causas que eu defendia desde 2018, né, falei com a Uriel, com a Leia, com o pessoal da GL, a gente precisa criar interesse cultural para esse pessoal chegar aqui em Guarulhos e ter alguma coisa boa. Se tornar um polo turístico, um polo né? Um polo cultural. O mundo inteiro passa aqui. Sim. O mundo inteiro passa por Guarulhos. Tanto que eu costumo dizer que Guarulhos é o quintal do mundo. Porque o aeroporto ele dá acesso a tudo. Sim. Tanto que eu brinco, né? Eu sou de Belém, né? Daqui para casa dá 3 horas de avião. 3 horas. É rápido. Então, assim, Guarulhos tem história. Guarulhos realmente é uma cidade que é muito diferente há 50 ou há 100 anos atrás. Então, é uma grande cidade e, graças a Deus, por ter um movimento, né? O pessoal que está bem empenhado em apresentar coisas boas e tornar interessante cada vez mais a cidade. Muito bem, nós vamos falar muito ainda com o Manuel aqui, porque eu quero entender dessa revista aqui da FAB, da parte literária e cultural, e agora, claro, quero saber aqui da doutora Kelly Alessandra, né, o que te motivou a unir o direito ao mundo da moda? Como que surgiu esse projeto Elas pelo Direito? Olha só, Dani, antes eu vou voltar um pouquinho e dizer ao Manuel que encontramos aqui um ponto em comum, porque eu também sou filha de professora, e livros em minha casa era assim, inúmeros, então essa leitura veio desde sempre. Né? Desde sempre, tanto que hoje mãe lê com os netos. Ela não pode ir em alguma exposição, biblioteca, feira, que ela compra livro para os netos. Então, eu acredito que esse amor à literatura vem mesmo da nossa casa, né? Vem do aprendizado. É interessante isso que a doutora Kelly está trazendo, porque, na verdade, Kelly é filha da FIG, né? Kelly é filha da FIG. E como que o direito, como que a cultura
você como uma advogada, como que a cultura entrou na sua vida, essa parte literária? Em verdade, essa parte literária, ela sempre existiu, Dani, porque em razão de ter a cultura em casa, então, desde cedo a escrita já acontecia. Porém, o despertar mesmo veio com a literatura jurídica. É claro que há 25 anos atrás, né, as grandes doutrinas jurídicas só eram feitas pelos advogados renomados, quase 50 anos de carreira. Então, aquilo, naquele momento em que eu era uma acadêmica, parecia muito distante, porque era algo inatingível. Mas com o tempo, com a mudança do direito, hoje nós temos um direito muito mais contemporâneo, um direito muito mais acessível. Os doutrinadores, as doutrinas jurídicas, já são feitas por um novo momento, até por uma escrita diferente, né? Então, a literatura, ela entrou na minha vida através da doutrina jurídica. Que interessante. E aí, né, quer dizer, e vocês se conectam mais uma vez, ao meu ver, porque doutora Kelly, lá atrás, tem uma história com o aeroporto também, não tem? Aeroporto também. Com direito e o aeroporto, direito não aeroporto, tem? É verdade, porque há 13 anos eu advoguei num projeto de tráfico de mulheres para sua mais diversa finalidade nas BRAD, né, uma Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Foram 13 anos coordenando o projeto Tráfico, né, Fronteiras. E lá no aeroporto, nós combatíamos o fomento do tráfico destas mulheres para a mais diversa finalidade, seja para fins de exploração sexual, seja para fins, muitas vezes, até de tráfico de órgãos, né? Então, o aeroporto, na minha vida, foram mais de 7, 8 anos buscando e impedindo que muitas mulheres embarcassem, né, pelaquela porta, vendo aquele avião fechar, e muitas vezes sequer teríamos notícias delas para o resto da vida. Então, foram muitas histórias naquele aeroporto, no nosso aeroporto, sim, né? Sim, nosso aeroporto. E hoje, tudo acontece em Guarulhos, a gente está falando que tudo acontece aqui. Então, olha a importância. E aí, pegando aqui o gancho de Manuel, eu vejo por hoje a nossa cidade, ela, quando não uma cidade dormitório, apenas uma cidade de passagem, né? Então, desembarca-se em Guarulhos ou embarca-se em Guarulhos, mas sempre prefere-se hospedar em São Paulo, com tanta cultura, com tanto que há de necessário se mostrar sobre Guarulhos, não é? Muito, muito, adorei essa fala de vocês sobre Guarulhos e cultura, porque cada vez que a gente vai se aproximando do meio cultural guarulhense, fazendo parcerias e conectando projetos dentro do movimento cultural e literário, a gente vai percebendo o tamanho, né, dessa história. Esse final de semana eu participei de um curso, né, na área da cultura, lá na Casa Lira. E, gente, assim, tem um acervo maravilhoso ali, uma riqueza. E aí é interessante, porque o sonho, né, do Gilmar lá, que toca a Casa Lira, lá o acervo, é que já tem um polo ali que as escolas passeiam, eu quero incluir dentro do roteiro para virem aqui também, para conhecer, se eu não me engano... ele vai me matar, e não me mata, hein, Gilmar? Não lembro agora se são 116 ou 115 anos de Casa Lira. Essa faixa. Essa faixa. Então, gente, é uma história, e ele falando de toda a luta dele para não haver um apagamento dessa história, porque é do pai, né? O pai participava, ele desde criança era carregado para lá e para cá, né? Então, e aí você chega lá, ele fez um grafite muito bonito do pai, dos membros da banda. Então, gente, isso é o que tem muito valor, né? É 100% guarulhense 100% isso, né? Guarulhense. 100% Guarulhos na veia, né? Nossa cidade é riquíssima. Muito acho bacana. Que tem um ponto, só para aproveitar, acho que tem um ponto em comum, todos nós, além da gente gostar de cultura, gostar de livro, a gente gosta do impacto social, da transformação. Exatamente. Porque o que mais saltou aos meus olhos, não só o fato de você ter toda uma história riquíssima de Guarulhos, várias possibilidades, mas ter uma timidez de órgãos ou de pessoas que não estivessem fomentando isso.
E ao construir esse fomento, né, a gente se une, o movimento ele é uma construção de fomento, o próprio podcast é uma construção de fomento, você cria possibilidades. Então, uma pessoa já não vai descer em Guarulhos e para São Paulo no podcast, já vai descer e vem aqui na FIG. Já vem já vem aqui. Sim, você cria fomentos. Então, hoje você tem na base aérea um salão histórico, um museu de aeronáutica, um dos poucos do Brasil, no mundo. Então, você vai ter uma reconstrução Pode ser histórica. nossa NASA. Nossa NASA. Poxa. Uma coisa que eu falei numa entrevista, na última entrevista que fiz, inclusive, na verdade, no podcast, com o Lúcio Rachoque, no nome difícil dele. Querido Lúcio, um abraço. Eu falei para ele o seguinte, às vezes o guarulhense, ele não percebe que, vamos falar de aviação, tá? Que é um pouquinho da minha praia. Ele não percebe que ele está rodeado não só da parte histórica, mas de toda a possibilidade e de todo o motor que praticamente leva o país. A indústria de aviação brasileira, ela está no estado de São Paulo. Então, por exemplo, vamos fazer um paralelo. Eu, do Norte ou Nordeste, querendo me especializar, seja como aviador ou áreas múltiplas do avião, mecânico, suporte, enfim, é muito distante para mim. Né? Eu estou a 2.000 quilômetros de distância. Aqui não, porque você pega uma avenida e chega na AF, em Pirassununga, dá 2 horas e meia. Vai para São José, se especializa a 50 minutos daqui de Guarulhos. Então, está em casa. Final de semana está em casa. A gente não. Tem que ter um impacto social, mudança de vida, mudança de família, mudança de estado, mudança de costume, de cultura. E o guarulhense não percebe que ele está rodeado de várias possibilidades. Isso é só uma. Estou falando só de uma. Várias outras que a gente conhece. E já avisando, né, aproveitando, tem 2 construções importantes que a Aeronáutica vai fazer agora, que é o Museu da Aeronáutica, em Guaratinguetá, fui até convidado para colaborar como historiador, e no Museu da Aeronáutica Brasileira, que vai ser aqui em São Paulo. Vão ter 80 aviões de exposição, 40 da Aeronáutica. É a NASA lá, e 40 a NASA acontecendo. E 40 aviões do público civil, né? Que é TAM, Latam, algumas empresas vão doar esses aviões. Olha que legal. E aqui em São Paulo. Então, olha só a possibilidade de você ir no museu, entrar no avião, conhecer toda a estrutura. E eu fui convidado também para fazer parte desse projeto. Que então, bacana! Eu sou daqui, mas veio de longe. Essa daqui, mas adorei isso. Você já está enturmado aqui, na verdade, né, Manuel? Dá o gancho. Já falei do fomento. Tem uma frase, né, que me guia muito, que seja uma voz e não um eco. É isso. Sim. Me guia muito. Porque, às vezes, o que é ser voz? É ter a coragem de ousar, de criar, de apanhar, de passar vergonha, de tomar pedrada, né? Porta fechada aprender, na cara, aprender, reaprender. Sim, também. Ser voz, ter coragem de falar. Do que só ser um eco, só sempre falar em segunda, terceira, não, fulano, sempre na companhia de alguém. Então, a gente precisa de mais vozes em Guarulhos. Concordo. E acredito que, voltando à cultura, que hoje a gente olha para Guarulhos e vê que as pessoas interagem mais com a cultura. Não sei se hoje eu estou mais circulando mais, conhecendo mais pessoas, né, estando com mais pessoas, mas hoje vejo que a cultura, ela é fomentada em Guarulhos, né, não só aqui no centro, mas também nos bairros, e eu acho que isso é importante. Né, essa motivação que está aumentando, não está nascendo, né? Ela já existia, mas ela está aumentando cada dia mais, e isso me deixa muito feliz. Verdadeiramente, é uma onda que ela vem crescendo. Sim, né? sim. Até por conta, se a gente for parar para pensar, nós tivemos ano passado a Bienal aqui de Guarulhos e tivemos a Bienal de São Paulo. E a Bienal de Guarulhos teve repercussão na Bienal de São Paulo, que aconteceu depois. Então, acho que isso é uma medida, né? Nós tivemos a oportunidade de participar tanto aqui, tanto em São Paulo também, com lançamentos, eventos de editora. Eu participei todos os dias lá. E a gente ouvia, né, Leia? Todo mundo falando muito bem da Bienal de Guarulhos. Então, eu acho que tem tudo para alavancar essa coisa da literatura, né? A Bienal cada vez mais. de Guarulhos, ela estava com um novo formato, né? Sim, ela inclusive... Deu voz, como diz, aos escritores guarulhenses, né? Então, a gente já tinha lá o nosso
teve pela primeira vez nosso stand ali mais bonitinho, perto da Academia de Letras, do stand da Academia de Letras. Um verdadeiro espaço como Sim, deve ser, sim, né, Léia? sim. Com a relevância que tem. Com a relevância. Eu, na verdade, o meu consultório fica na rua de onde teve a Bienal. Então, é uma delícia chegar de manhã para trabalhar, né, no consultório. E aí era o mesmo estacionamento, que é onde eu deixo meu carro. E aquelas excursões chegando com aquela criançada, sabe? Com aquela. O dia, 7 horas da manhã. Sedentas de saber. E aí já tinha a mesinha lá com um lanche para as crianças, um livro e um dia todo pela frente de cultura. Isso é um negócio que você fala assim, puxa, vale a pena acordar e viver para ver isso. Eu acho que isso que você trouxe dessa coisa da inclusão, da cultura, da educação é tão importante, né? Porque uma criança dessa qual é a memória afetiva que ela vai construir desse dia, que saiu cedo de casa, que pegou o ônibus, que chegou lá e tinha o lanche, tinha o livro, e todos aqueles personagens incríveis, né, que a gente tem, Turma da Mônica, isso e aquilo. Isso é cultura, não? Isso é cultura, é respirar a cultura de verdade. E é exatamente isso que leva a essas edições como hoje, porque nós tivemos isso dentro de casa. Isso. Você contando a experiência das crianças. Gente, é muito. Eu parava para ficar observando, porque eu adorava ficar vendo. E sabe, aquela agitação da excursão. Nós já fomos crianças, né? Então a gente fica, nossa, imagina o que é. Crianças ali, Dani, talvez não tenham essa intensidade de contato com a cultura. Sim. Então, olha o Manuel, como você trouxe. Olha a importância da nossa Bienal em Guarulhos. E, inclusive, até na GL contei a história. Eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha ido até a GL, estive lá semana passada. Fomos convidados para participar do sarau. E eu falei assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês antes de ler meu texto aqui. Que é, nossa, quando eu era criança, lá e morava, né, na periferia, então tinha toda aquela coisa do tráfico de drogas e os grandes, digamos assim, heróis eram aqueles caras que estavam com o carro legal, com a roupa legal, o tênis legal. A gente não tinha uma referência cultural. E eu brinquei que, na verdade, eu era a única marciana, porque falava, essa menina é meio esquisita, ela tá sempre com um livro, ela tá sentada lendo, tal. É diferente. Né? Ela é diferente, ela é um pouco, essa menina é esquisita, ela é uma marciana, então eu era uma marciana ali na comunidade que eu vivia. E aí, quando eu cheguei na GL para visitar e sentei, estavam todas aquelas fotos daqueles autores, aquele monte de livro. Ai, que bom, achei Marte, né? Sua infância fez sentido. Eu falei, tá vendo? Eu sabia que tinha um lugar para eu me encaixar, né? Tinha um lugar para eu me encaixar. Eu estava participando online. Tava vendo você lá. Mas é sobre isso. É estrutura, né? A estrutura é isso. Eu acredito que num futuro próximo, os meus netos vão estar dizendo isso de mim, né? Porque e meus filhos também, meu marido, ele fala, ó, eu vou te pôr para fora, você e suas caixas de livro, suas estantes de livro. Eu falei, então, você tem que esperar eu achar um lugar que caiba não só eu, né? Mas meus livros. Mas tem uma forma de imprimir livro em miniatura e dar mais, da caber mais. Mas é que a gente gosta de pegar, de destruir. Então, acho que a estrutura familiar é tudo, né? Eu acho que tudo começa ali. Né? E falando como pedagoga, eu acho que é isso. A gente convive com crianças que a gente vê a diferença, né? E é onde a gente também vê que a estrutura o início, né? É fundamental na vida de uma criança. Então, a cultura muda vidas. E é coisas que ela leva para a vida, né? Olha aí, vocês lembram lá de trás desses momentos e com as de hoje não é diferente, né? Então é interessante. E vou contar algumas coisas, né? A Léia já sabe, né? A Léia tá mais com a gente, então sabe de algumas coisas. A gente começa a se dedicar na educação. E o ensino, o estudo, ele gera muitas portas e muitas oportunidades. Eu entrei na Força Aérea em 2006, soldado, e, assim, vindo do interior da minha mãe, né, interior bem humilde, e fui lá para a cidade,
E a primeira oportunidade foi um concurso com nível de soldado, nível fundamental. Passei no concurso. Eram 12 vagas, passei. Aí depois, concurso de ensino médio, cabo, passei para cabo. Depois, concurso nível nacional, para sargento, 3 vagas, passei. E semana passada, a Lé sabe, para ser oficial. Parabéns, que bacana. 2 vagas no país. Muitos méritos. Olha, bota que é exclusivo porque dá trabalho, né, Manuel? Então, assim, é interessante que toda a formação é uma formação dolorosa, a construção, a família, ela precisa entender, Sim. né? A esposa, o filho, até o filho. Meu pai já passou no concurso? Chega, a torcida tá dele. Então, assim, chega, pai, eu quero brincar. A gente pode ir pro parque esse domingo, né? Quero tomar banho na piscina. Já passei, filho, agora acabou. Mas, assim, algumas coisas geram sacrifício, né? Com certeza, perguntar para a doutora Kelly, para escrever um livro, para poder preparar uma palestra, para fomentar, para fazer algo, gera um trabalho enorme. Muita dedicação, né? Mas se não tiver alguém para fazer isso, a gente não constrói história e legado. Aí eu vou fazer só uma ponte, né? Vou deixar essa pontezinha aqui. Eu estou lembrando de uma cena que isso foi muito libertador, muito, para mim foi muito libertador. Eu gosto muito de estudar biografias. É um dos hobbies que eu tenho, até hoje, eu gosto muito. E quando eu entrei na USP, uma das primeiras coisas, a gente estuda os clássicos da literatura, né? Formado em letras, você estuda o clássico da literatura internacional e literatura brasileira. E os professores falando de literatura, Manuel Bandeira e tal, Machado de Assis, e me interessou as biografias dele. Por exemplo, Manuel Bandeira, até vários exemplares dele, todos os exemplares dos livros, foi ele que patrocinou. Ninguém, Manuel Bandeira. Olha lá. Bandeira. Tanto que ele tinha uma editora. Eu fui inspirado em abrir editora por causa dele, né? Porque Manuel Bandeira não teve patrocínio no início. Da história, os únicos que tiveram Drummond, Machado de Assis. O restante, a maioria pagou o seu livro. Depois de muito tempo, né, o pessoal vendo, observando que tinha qualidade, uma empresa, alguém, instituição vai e patrocina. Então, esse processo cultural, principalmente o processo do livro, ele é muito doloroso, porque o autor dificilmente ele se consagra no primeiro livro, mas é dificílimo. Então, ele precisa realmente construir, fomentar, falar, fazer barulho, explicar, tem uma coisa boa, e depois de algum tempo, o pessoal, caramba, olha, tem um negócio legal acontecendo aqui, olha só esse material, olha só esse livro, olha só isso. Aí vem um reconhecimento, às vezes tardio, às vezes até post-mortem, né? A gente tem agora autores, né? Lima Barreto, por exemplo. Lima Barreto, ele, na história da literatura brasileira, ele foi considerado um autor mediano, lá na época dele. Caramba, hein? Uau! Na época dele. Hoje ele A consideração veio posterior, extremamente, né, conhecido, mas na época, né, vários problemas, ele foi internado no centro de hospício, enfim, diferente de Machado de Assis, que teve todo um suporte, tinha um jeito também de escrever, enfim. Então, tem esses detalhes. Tanto que eu tenho muito cuidado de tentar honrar pessoas que merecem ser honradas em vida. Não quero ganhar medalha depois que eu morrer. Em verdade, são flores em vida. Não quero avenida no meu nome depois que eu morrer. Tá bom, é legal, mas vamos tentar fazer uma avenida Kelly. Dá para eu participar? Né? Dá para eu participar da inauguração? Porque isso é importante. Bem importante essa fala. Mas o Manuel trouxe um ponto muito importante. Inclusive, no movimento, Manuel, nós nos deparamos com várias autoras e autores que possuem aí essa dificuldade, né? Essa luta, e inclusive fazer a sua obra de maneira independente. Isso realmente é o grande desafio do autor hoje, é exatamente a mantença das suas obras. Continua, né? Continua, sim. E assim, pegando um gancho, Kelly, tem algumas empresas, né? Ou pessoas que poderiam patrocinar, mas muitas das vezes elas não entendem isso, né? O patrocínio, como funciona. Eu falo até em questão da minha valor. A minha filha fala, mãe, eu fico passada de ver vocês falar, a gente fez um evento e tivemos tantos patrocinadores. Ela falou, mãe, aqui no litoral, na Baixada, eles não entendem isso.
Então, assim, e ela começou uma saga do empreendedorismo explicando isso para as pessoas, que tem essa possibilidade de dar esse suporte ao outro, né, apoiar o outro, e muitas das vezes com seu produto, né, ou com um valor, da forma que você achar necessário, né, e você puder naquele momento. Então, tem essa questão também, né? Muitas pessoas não entendem. Mas o movimento cultural, ele tem feito exatamente esse trabalho, né, Leia? Sim. De levar para o empresariado guarulhense exatamente a importância da cultura em nossa cidade, a importância de realmente trazer não só esse patrocínio, mas trazer um incentivo, trazer esse fomento, estar com o movimento, né? Essa ajuda em todas as possibilidades, abrindo frentes de fomento, abrindo possibilidades, para que realmente... É o poder do grupo. É, né? O poder do Porque grupo, você deixa de ser uma pessoa que... Uma pessoa... caminha sozinha. Que caminha sozinha para começar a ter ali suporte, apoio e troca de, poxa, qual foi a experiência de vocês para poder publicar livro, qual é o melhor formato, vai pôr, como que a gente põe isso na Amazon, né? Como que a gente... Então, essa troca de experiências é muito rica. E o movimento tem demonstrado aos autores que dele participa, que é possível, sim, que é possível você ser um autor, ser um artista em nossa cidade, né? Porque o movimento cultural e literário ser um artista, e o movimento ele tem demonstrado também para o nosso empresariado a importância de estar conosco. Sim. Né? Da importância de estar conosco, não só como visibilidade, mas efetivamente no sentido de apoiar, de trazer a cultura, de proporcionar esse fomento cultural. Isso é muito importante. Um ponto importante na área do livro cultural é a comunicação. As pessoas, elas fazem negócio com pessoas. A pessoa faz negócio com pessoa. Não adianta eu chegar e falar para você, ô Leia, eu estou publicando um livro, patrocina para mim, porque vai ser muito... Não é assim que funciona. Não é. A pessoa faz negócio com pessoa. Amigo, tudo bem? Vamos tomar um café? Toma um café. Como é que está a sua família? E a sua esposa, está bem? Melhorou? Ela estava um pouquinho com febre, né? Mostrar o interesse, né? Criar uma conexão. Criar um vínculo. Né? Porque a pessoa, ela faz contato, faz negócio com pessoa. Porque a partir do momento quando ele vai colocar a mão no bolso e vai falar assim, eu vou dar 5, 10, 15, 100 mil, 500 mil reais, ela tem segurança que aquela pessoa vai fazer jus. Mesmo que não tenha um retorno para o empresário de cara, mas ele sabe que aquela construção vai ser duradoura. A finalidade. Porque ela conhece a pessoa. Vai criar uma história. Por isso que os movimentos, eles precisam ter, a gente falou isso nos bastidores, né? Os movimentos, eles precisam ter uma ética muito firme e ter uma segurança no que vai falar e vai fazer. Se a gente fala assim, olha, a gente vai fazer uma coletânea, a gente vai fazer e vai honrar, nem que doa no meu bolso, eu tinha que arrancar. É sobre isso. É sobre isso. Não foi diretamente com a coletânea, mas já fizemos isso. É desafiador. Assim, isso é a história da educação, da cultura no Brasil, infelizmente, ela é delicada. Mas em todo início de construção, nos primeiros 10 anos, é muito doloroso. Porque você realmente vai precisar acreditar. E como se acredita? É investindo tempo, comunicando e investindo finanças. Depois de um momento, as pessoas vão perceber que é interessante. Até os governantes municipais vão perceber, poxa, a gente não está lá, esse pessoal, olha só. Trouxe tanta gente, acaba o que está acontecendo, né? Só que aí você já tem uma independência. Tá, aí eu vou fazer um paralelo aqui, por exemplo, você tem a história judaica que tem mais de 7 mil anos, né? O judeu, ele não serve na Força Armada. Você já viu um judeu oficial? Não tem. Você já viu um judeu, sei lá, qualquer funcionário do banco que paga bem pra caramba? Não tem. Todo judeu, ele tem o quê? Ele tem uma empresa, né? Ele é independente porque ele é autônomo, ele é independente. Ele é independente, ele percebeu que a autonomia dele dá liberdade para tudo. Então ele não depende de político, ele não depende de se o Brasil está bem, se o Brasil não está bem. Se ele fala assim, sábado eu vou dobrar, vou fazer o Shabat, ele fecha a porta, o funcionário trabalha e está tranquilo. Então, não só, eu estou dando um exemplo disso, mas culturas milenares, como enfim, chineses e tudo mais, eles têm essa habilidade de criar a sua independência.
E movimentos e atividades precisam também ter essa autonomia. Você tem que criar a casca tem que ficar grossa. Estrutura, porque você não fica na mão de ninguém, nem de uma empresa, nem de um governante, e nem de um, né, de um membro que está ali, que você fica se humilhando, a gente precisa fazer essa coletânea, pelo amor de Deus. Não, você cria uma estrutura e a pessoa vai entender, gente, eu preciso participar. Né? Eu preciso estar lá. Já pensou, se eu não estiver lá, o meu livro não vai estar lá em Paraty, que vocês estão em Paraty. O meu livro não vai estar aqui na Bienal de Guarulhos, que vai ter ano. Esse ano vai ter Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Meu livro não vai estar lá no Rio de Janeiro. Eu tenho que estar lá nessa coletânea das meninas aí. Então, essa importância é muito interessante a gente trabalhar em cima disso, né? Tanto que eu percebi esse potencial do movimento. Não, quero estar lá, preciso estar lá. Vem fazer ou parte. eu venho, ou minha esposa, alguém, a empresa da esposa, né? Ai, que bacana. Da minha esposa. Que bacana. Legal. Gente, olha só, Leia, a gente tá assim, temos um pouco mais de tempo, mas estamos indo para o bloco final aqui do nosso podcast de hoje, que voou, não? Tá. A conversa tá maravilhosa. E aí, a gente não pode terminar isso aqui sem que vocês falem das obras de vocês. Então, por favor, doutora Kelly, conte para nós aqui. Olha quantos livros aqui. Vamos lá. Né? Conta um pouquinho para a gente aí das suas intenções literárias. Isso daqui daria mais uns 10 podcasts, pelo menos. As intenções literárias, todos os dias elas surgem, porque a cabeça fervilha, né? Que você tem várias categorias. Isso, tem uma coisa mais técnica, aqui nós né? Temos uma doutrina mais técnica, que é o Fashion Law. Fashion Law é um ramo do direito, um ramo autônomo do direito, uma subdivisão do direito, né? Nós temos aqui também livros. Vamos lá. O que é o Fashion Law? Quem é da cultura não falou assim, lá. que da onde que sai? O que ela tá falando? É a moda. É a moda. Direito da moda. O direito da moda, ele surgiu em 2006 por uma norte-americana, Susan Scafidi, quem trouxe como precursora do tema no mundo. E de lá para cá, não só os acadêmicos, mas também os profissionais, tem sido algo muito difundido, né? Na verdade, eu sou até, e aqui sem falsa modéstia, graças a Deus, e diante das buscas e diante desses estudos que nós, né, trouxemos aqui, eu faço parte de uma turma bastante querida e grandiosa, que nós fomos os precursores do Fashion Law no Brasil, e com isso, doutrinas, né, trazendo várias questões. Por quê? Porque quando nós dizemos, quando falamos em direito da moda, nós estamos falando algo que repercute não só no direito, mas sobretudo também nos direitos humanos, né, porque por trás aí desse pano de fundo do glamour da moda, há uma cadeia produtiva com muitos aviltamentos de direitos, né, e aí nós podemos colocar a situação análoga à escravidão, nós podemos falar também em questões ambientais, nós temos muitas desatenções com relação a direitos trabalhistas e previdenciários. Então, a moda por si, hoje a moda ocupa o segundo maior BIP mundial. Então, nós estamos... E ela só perde para a alimentação porque ela é conjunta com a bebida. A hora que cinge alimentação e bebida, a moda alcança o patamar do topo. Então, imagina o quanto que realmente a moda ela não fomenta não só de valores, mas de mão de obra, né? E ter uma atenção especial para esses direitos é algo que já deveria, não só de 2006 para cá, mas desde que o direito é direito... Quer dizer, algo muito recente, né? Para falar em uma especificidade, uma matéria do direito, é algo muito recente. Mas o fomento tem sido grande, porque em pleno século XXI, ainda bem que o direito ele está muito mais contemporâneo, com áreas específicas, não só de direito da moda, mas nós temos direito do entretenimento, o digital e tantos outros, mas o direito da moda, que é o que eu atuo, ele busca exatamente trazer esta parte de garantias de direitos, né? Porque enxerga-se a pessoa que há por trás da moda, mas também tem toda a parte contratual,
né, toda a parte de garantias contratuais, toda a parte de relação trabalhista, de garantias e direitos trabalhistas. Então, esse é aí o direito da moda. É claro que... E aí ela tem um desmembramento enorme, porque o direito da moda, ele perspassa por tantas outras questões, como fala-se muito em metaverso, né? Hoje nós temos um movimento muito importante, porque quando nós falamos em questões recentes, até hoje, infelizmente, nós temos notícias aí de que grandes marcas, né, acabam infringindo legislações e recentemente, aí sim é muito recente, em 2013 nós tivemos o maior desastre com relação a trabalhadores no mercado da moda, que isso aconteceu em Bangladesh, e aí diz assim, mas Kelly, é tão longe? Não, gente, é muito próximo, porque se nós olharmos a etiqueta de muitas marcas, de onde foram feitas as nossas roupas. Quem fez, né? Quem fez as nossas roupas, nós verificamos que é lá, em Camboja, Bangladesh e tantos outros lugares que ainda não se há garantias de direitos. E com esse desabamento de um prédio inteiro, mais de 1.100 pessoas mortas, 2.000 e tantas feridas, que veio à tona um movimento chamado Fashion Revolution, que é um movimento que realmente busca trazer consciência para o consumidor, no sentido de você ver a moda não só como uma moda rápida, né, o fast fashion, mas sim como algo importante no sentido de pensar, inclusive, na moda reversa, né, no ciclo reverso. Então, e o descarte disso tudo? Então, atuar, hoje eu leciono em Direito da Moda, escrevo sobre Direito da Moda, mas também atuo em Direito da Moda. É claro que dentro do escritório, uma parte mais contratual, de compliance, evitando que, inclusive, as empresas elas façam procedimentos muito sérios para que se evite, né? Por quê? Mas Kelly, claro que não há isso dentro da empresa, não há. Mas o grande problema está na terceirização, na quarteirização. E é quando que aí ninguém sabe o que acontece lá no processo, né? A terceirização. O que acontece lá ninguém sabe. E essa cadeia é muito infinita. Sim. Então a marca ela perde a mão. Então o compliance ele vem nesse sentido de que isso não aconteça. E aí, com o desmembrar dessa doutrina toda aqui, nós começamos a ser chamados para outras obras, outras frentes, aqui do movimento, aqui um estudo sobre direito empresarial, nós temos aqui a antologia, que eu sou membro da Academia do Rio Grande do Sul de Belas Artes, Fashion Law, Mulheres Extraordinárias, uma coletânea que é um best-seller, que inclusive muito Daniela bacana. Coordenou esta coletânea. Aqui, mulheres, quais de mim você procura? Mulheres no mercado da moda. Aqui nós temos também, recentemente, agora no final do ano, foi lançado na Bienal Internacional do Livro, olha só. Mulheres Extraordinárias, essa obra fora proporcionada pela nossa OAB Guarulhos, subseção Guarulhos. As Mulheres Extraordinárias trouxeram aqui histórias de inspiração e dedicação civil à nossa casa, né? A Ordem, ela é a nossa casa, é lá quem nós trazemos aqui o nosso trabalho, a nossa doação. Casa, história linda, para quem gosta de biografia, como que foi passar no exame da ordem, como que foi fazer o trabalho, voluntário dentro da OAB Guarulhos, né? Muito bacana. E a perseverança, né, de chegar aos dias de hoje nessa profissão que é tão árdua. E daí, como se pouco fosse esses desafios todos, porque eu costumo dizer, quem é do mundo do direito, vocês estão rindo com essa, né? Quem é do mundo do direito, falar sobre doutrina é fácil, mas meu grande desafio foi aqui uma obra, Os Melhores Contos e Poesias Infantis. Este aqui foi realmente um baita desafio, porque alcançar os acadêmicos me parece mais fácil. Agora, fazer com que as crianças... Fazer poesia para criança não vai e ainda lúdico, e ainda com a ilustração. Este aqui eu quero dizer para vocês que foi assim o meu grande desafio de 2025. Mas com isso eu fecho dizendo o seguinte, olha como a cultura ela é diversa. Né? É um leque, né? Ela é um leque. Então, quanto há de opções, o quanto há de possibilidades
para que nós possamos fomentar e trazer essa cultura. Ainda diante Que seja assim. que seja diante de Muito bem, desafios. muito bem. Pode fazer suas considerações finais, que a gente está se despedindo. É isso, já estamos dando Eu tchau. vou aproveitar essas considerações finais para agradecer o Movimento Cultural e Literário, a qual sou honrosamente embaixadora e a qual hoje tenho a função de ser diretora jurídica, dizer que realmente eu acredito, Leia e Daniela, eu acredito no movimento, eu acredito quanto o movimento tem fomentado de cultura em nossa cidade, o quanto ele tem proporcionado, sem dúvida nenhuma, oportunidades e abertura de portas, inclusive porque muitas mulheres sequer haviam participado de uma Bienal na vida, e o movimento... Que é uma experiência ímpar para quem escreve, né? Aliás, é o ponto alto da vida, né? É o ápice, né? É onde realmente Palestrar, o nosso grande né, Kelly? sonho Palestrar é esse. numa Bienal. Então, em considerações finais, eu quero dizer que é muito bom fazer parte, não é, dessa cultura e, sobretudo, do movimento. Muito obrigada pelo convite, meninas. Muito bacana. Muito bom pertencer, né? Muito E se eu legal. posso deixar alguma palavra final, é que todos venham pertencer. Vem Porque fazer parte do venha fazer movimento parte cultural do e movimento literário. cultural e literário, porque pertencer é algo que traz uma realização incrível, não só pessoal, mas o quanto nós podemos nos dar e fazer. E deixar um pedacinho de nós, né, em cada livro que a gente vai legado. deixando, né, um pedacinho da nossa criatividade, do nosso pensamento, de nós, né? De nós. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada, doutora Kelly. Manuel, vamos lá. Você trouxe aí alguns livros, não trouxe os mais de 70, ele trouxe alguns livros, tem essa revista aqui. A gente, na verdade, eu atuo também como escritor e como editor, e dentro da atuação como escritor, eu atuo como historiador, principalmente de instituições. Foi uma coisa muito boa também, mais recente, nos últimos 10 anos, que me interessou. E como sou da Força Aérea, então o meu braço ali de atuação é mais voltado para a Força Aérea. Comecei com a base, depois para os aviões, depois para São Paulo, para o Brasil, e está expandindo um pouquinho mais aí a minha área de atuação, desde a formação do avião até os dias atuais. Isso aqui é uma revista, foi uma das primeiras que eu fiz para a aeronáutica, de fazer na base aerologística, que conta os 80 anos de história da base. Tem a outra que saiu agora, a gente acabou deixando lá no museu, e vai ser para você ir lá no museu. Tem que ir até lá, fica aí o convite. Fica aí. Qual que é o endereço, Manuel? Avenida Monteiro Lobato, 6365, aqui no Jardim Cumbica, né? Cumbica, todos convidados para ir. Está aberto, né? Está aberto. Né? Escolas. Isso. Quem tem interesse de participar em fazer visita no Salão Histórico da Base Aérea, é só entrar em contato com a comunicação social da base, coloca lá, site da Base Aérea, comunicação social, liga para a comunicação social que eles vão entrar em contato com você e marcar uma agenda, e eu vou estar lá como historiador. Olha, vai ter guia acompanhando Só para aproveitar, falando do museu, o que acontece? O museu, posso falar o que é o museu aqui? Claro. O nosso museu, ele abrange desde a história da aviação, 1906, até os dias atuais. Então, você vai trabalhar muito com aquilo, só que principalmente com uma ênfase para atuação em Guarulhos, porque a base aérea é de Guarulhos. Então, você tem aviões que operaram aqui na base aérea, lá no caso, na base aérea de São Paulo, você tem aviões que operaram na guerra, você tem história de pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial e trabalharam aqui em Guarulhos. Você vai entender o ciclo histórico de Guarulhos, porque ele começa com o ciclo indígena, depois vem o ciclo do ouro, depois o ciclo da parte da construção, que teve construção civil, um ciclo muito bom de Guarulhos, e tem um ciclo que é o ciclo da base aérea. A base aérea, ela traz um desenvolvimento, e eu ia falar isso, acho que depois, porque a gente tem mais tempo, mas depois, em outro podcast, a gente pode. Você vai voltar Gente, é impressionante como um determinado segmento, ou uma instituição, ou um movimento, ele gera um desenvolvimento no entorno. E eu consigo lá mostrar isso. A partir de 1945, a base aérea ela vem para Guarulhos, e como ela vai desenvolver o entorno, ao ponto de, depois de alguns anos, 1984, doa-se
uma parte do terreno que é construído o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Olha isso. E isso Cara, é fruto a gente não sabe, né? né? Tanto que o terreno ainda é de propriedade da União, né? É sublocado, enfim. Mas é impressionante como você tem um desenvolvimento a partir de um trabalho sério que é feito por um grupo, por uma atividade. E as pessoas não fazem a menor ideia. Enfim, vão conhecer o museu, tem a revista histórica aí contando. Eu escrevo também no segmento teologia, sou formado em teologia, tá? Sou professor também de teologia. Esse daqui foi o meu principal livro, que eu já vendi um pouquinho já dele, mais de 20 mil livros. Olha, 20 mil livros, esse daqui foi A Fascinante História dos Judeus. E eu falo um pouco do judeu porque eu estudei bastante sobre eles. Me interessava muito uma cultura milenar, né? Tem ali o Antigo Testamento que foi escrito por eles, então me chamava muita atenção a postura deles, o jeito, como eles fazem negócio. Então, eu quero escrever alguma coisa sobre a área de business dos judeus também, e outras áreas, né? São mais de 70 livros. Mas uma coisa importante que eu acho que foi em 2017, foi assim, né, o Eureka. Eu estava aqui em Guarulhos, cheio de vontade de escrever, publicar, mandava meus livros para a gráfica, e ficava lá 6 meses, 1 ano e nada para a editora. E um dia, né, em determinado local, eu estava numa reunião com mais de 2.000 pessoas, olhando as pessoas aqui em Guarulhos, na tranquilidade. Eu falei, gente, não é possível que tem pouco escritor aqui, não é possível, não acredito nisso. Gente, pelo amor de Deus, Guarulhos, olha só, o pessoal tem formação, doutorado, mestrado e pouco livro. E eu falei, gente, não, e aquilo foi me causando uma coragem, né? Foi quando eu falei com a minha esposa, a gente montou a editora Eclésia, que é inclusive essa, a qual a gente já produziu mais de 70 livros, e a gente começou a fazer a publicação. De Guarulhos, são mais de 50 autores que a gente publicou. Que bacana. E no começo, eu não queria necessariamente escrever, só que fui tendo a oportunidade de escrever também, mas principalmente dar voz aos escritores. Então, a gente tem em Guarulhos, né, a minha editora, nossa editora é de Guarulhos, nasceu aqui e fomenta muito. E a gente está participando realmente de muitos projetos de fomento. Então, se você, meu amigo, minha amiga, não sabe como, né, escrever um livro, então tem 4 fases. Você escreve, você edita, você faz a divulgação, né, do lançamento e faz a venda. São as 4 fases. E quem quiser achar a editora de vocês, como editora faz? Eclésia no site, editoraeclésia.com.br, ou então manda um oi para a Leia. E a gente faz chegar até o Manuel. Com certeza. Você vai entender por que eu falei isso. Porque a editora é parceira do movimento. Muito parceira do movimento. Muito obrigado, Manuel, pela sua presença, por compartilhar tanto conhecimento e inspiração aqui com a gente dentro do Movimento Cultural Literário. Dá tempo para agradecer Literária. alguém? Dá tempo? Pode. Então, como eu estou devendo, então vou agradecer minha esposa, dar um beijo para ela, que numa entrevista anterior eu esqueci, meu amor, te amo, meu filho também. Agradecer a GL, que foi assim um berço maravilhoso de aprendizado, né? Sou membro efetivo da GL. Um abraço, meus queridos confrades e confreiras. A Base de São Paulo também, que tem fomentado muito cultura e tem me possibilitado historiar. Nós construímos esse museu, então é algo fascinante para Guarulhos. E o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que agora vou tomar posse em fevereiro. Estaremos lá, Manuel. E vou pegar, pela honra, né? Vou pegar a cadeira de Santos Dumont. Então, olha, que tem quando for acontecer isso, você vai vir aqui só para nos falar de Santos Dumont. E já dando uma palhinha, eu estou fazendo uma biografia de Santos Dumont, tá preparando um material. Tá vendo? Já está no forno, já. Tem 3 coletâneas aí acontecendo. Escreveu uma vez, não para mais. Já era. Escreveu uma vez. Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra tê-lo aqui dentro do nosso podcast Pod Cultura MCL. Leia, considerações finais. Bom, como sempre, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer os nossos convidados. Como sempre, o nosso podcast é uma aula, né? E hoje de literatura, de história. E fico muito feliz, né? E espero que quem ainda não participou do nosso podcast, né, que venha participar, que venha fomentar a cultura conosco. Muito bem. Bom, uma alegria estar com vocês aqui. Como Leia disse, uma aula, né? Uma aula de cultura aqui. A gente fica assim, quero mais. Acho que esse é o nosso objetivo, ficar com gostinho de quero mais. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. A gente agradece. Tchau. Até o próximo Pod
Cultura MCL.